Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Ferrarini Bertuzzo, eu sou psicóloga e neuropsicóloga clínica. Gente, acabei de gravar uma live para vocês, fiz uma live relâmpago, porém na hora de salvar, infelizmente não sei, o Instagram tirou, simplesmente assim apagou, então eu não sei o que aconteceu, tá? Por essa razão, sou brasileira, não desisto. Para quem esteve aqui até o final comigo, e para quem ainda não assistiu, vai ter a oportunidade de pelo menos eu fazer aí um resumo desta live e deixar salvo aqui no IGTV para vocês, ok? Bom, o tema de hoje, né, eu fiz até uns tópicos aqui para falar um pouquinho sobre a adolescência e suas instabilidades. Por que que eu coloquei aqui sobre instabilidades? Primeiro que foi uma pergunta da caixinha de hoje, né? Se todo adolescente é instável, passa por instabilidade. Uma coisa assim que foi me perguntado, tá? E como eu acho um assunto muito pertinente, eu falei, não, eu vou fazer uma live especificamente para falar e abordar esse tema, tá? Bom, então a adolescência, ela é caracterizada cronologicamente por um período dos 12 anos aos 24 anos. Isso mesmo, tem muita gente que fala, nossa, mas é até esse período? Sim, por volta dos 20 e poucos anos, mas cronologicamente falando, você pode falar que está na adolescência até esse período. É claro que assim, gente, se a gente pensar, tem adultos que ainda está nesse processo da adolescência, né? A gente vê aí pelos comportamentos, pelos critérios aí que eles acabam assumindo, enfim. Mas, né, a gente vai poder entender um pouquinho melhor a respeito de alguns mitos, inclusive sobre a adolescência, o que é verdade e como que a gente pode auxiliar aí as famílias, os pais, as pessoas que lidam com esses adolescentes a entender. Primeiro, que eu falo assim para vocês que é muito importante a gente falar sobre o cérebro, por isso que eu trouxe aqui alguns aspectos importantes, tá? Bom, para começar, eu quero passar 3 mitos que o senso comum, muitas pessoas falam sobre a adolescência, tá? Que eu anotei aqui. O primeiro mito, alguns mitos sobre a adolescência é que seus hormônios em fúria fazem com que os jovens enlouqueçam ou percam a cabeça. Gente, não são, tá, de primeira mão, os hormônios os responsáveis por essas instabilidades emocionais. E sim, tá, as alterações cerebrais. Olha que interessante, né? Se pensava muito no passado sobre as questões hormonais, que não é desconsiderada, tá? Mas a gente sabe que as estruturas cerebrais dos adolescentes, elas ficam alteradas nesse período. Assim como no desenvolvimento infantil tem estruturas responsáveis aí por alterações, assim como no adulto e no adolescente também, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Ponto número 2, mito número 2. Época de imaturidade que precisam crescer. Ou seja, né, será que eles precisam, né, que nós precisamos aceitar e tolerar tudo, acreditando, né, possivelmente que isso vai passar, esse estágio vai passar. E enquanto ele não passa, vamos deixar isso tudo num caos, vamos acreditar que todos os comportamentos inadequados de um adolescente, de repente, tá? Não estou generalizando, mas assim, será que esses comportamentos ditos como normais só estão sendo normais, né? Ditos como normais porque fazem parte da adolescência e eu vou tolerar tudo, tá? Segura aí essas perguntinhas, tá? Terceiro mito. Crescer durante a adolescência exige passar da dependência para a total independência dos adultos. Olha que responsabilidade que nós adultos damos aos adolescentes. Ou seja, quando eles chegam nesse período, você já vai falar assim para ele: "Ih, você já cresceu, agora, ó, se vira, faz tudo você sozinho, não precisa me pedir explicação, tá? Tudo é com você agora, você já cresceu." Entende? E muitas vezes, tá? A gente vai precisar intervir. Então, será que isso também não é um mito, gente? Né? Então, são 3 mitos básicos aí que acometem muito os adolescentes.
Realmente, de fato, a gente sabe que a adolescência é um período de muitas transformações, muitas mudanças. Vem aí uma intensidade emocional, tá? O que significa essa intensidade emocional? Por isso que talvez essa pessoa que me perguntou da instabilidade pode estar relacionado a essa instabilidade emocional. Ou seja, muitos adolescentes, por não entenderem como lidar com as suas emoções, então ele tende assim a ter um potencial aí de emoção, picos de raiva, picos de ansiedade, picos de irritabilidade, né? De picos também como que eu posso dizer? Picos de emoções, de medos, de raiva, de tristeza, né? Tem dia que tá bem, tem dia que não tá, quer se fechar no seu mundinho, enfim. Mas é claro, aqui a gente não tá abrindo e enfatizando os transtornos específicos, né? Nada justifica, tá? Nada descarta uma avaliação com psicólogo, com psiquiatra, de repente. Por quê? Porque é importante para entender aí uma avaliação mais complexa, tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui para vocês nesse momento é que assim, realmente há uma instabilidade, né? Há uma tendência a uma instabilidade emocional, social e criativa. Tudo acontece nesse período e eu vou explicar o porquê acontece essa instabilidade aí, tanto emocional como na criatividade e como no social. E isso é importante que aconteça, ou seja, é um sinalizador positivo de saúde do adolescente, ok? É claro que a gente vai precisar manejar, intervir em alguns comportamentos para que eles não se potencializem de uma forma inadequada, tá? Ele não corra riscos. Então, essas mudanças, elas não são algo a evitar, tá? Mas a encorajar. Olha que frase mais linda, né, gente? Que na verdade eu tirei deste livro aqui, O Cérebro Adolescente, e que traz aí algumas contribuições para eu falar um pouquinho sobre esse livro, sobre esse tema, tá? Essas mudanças não são algo a evitar, mas a encorajar. Por que eu tô falando essa frase tão importante? Porque muitos pais pensam assim, nossa, quando chegar nesse período eu nem sei mais o que eu vou fazer. Eu já não quero nem pensar quando eu chegar lá, porque quando eu chegar lá, já pensou? Ixi, eu vou, sabe? Então fica rotulando, ou seja, criando uma ideia, uma hipótese que a gente nem sabe realmente de fato o que vai acontecer, né? Quais mudanças comportamentais e físicas exatamente irão ocorrer, tá? Então, a gente vai precisar o quê? Não jogar essa sujeira embaixo do tapete e falar, não, agora ele chegou na adolescência, acabou. Vamos esperar passar, porque agora realmente deu problema, é uma fase de problema, é aborrecente, vamos deixar até passar. Se a gente entende que a aborrecência, entre aspas, né, é esse período crítico, o que eu vou fazer para auxiliar? Se eu já tenho a ideia formada. Percebe que isso é um erro, é um mito que nós pais, né, muitas pessoas cometem? Da mesma forma que a gente vê muitas pessoas cometendo o erro de que, assim, cada criança tem seu ritmo, tá? Muito cuidado com essas falas. Por quê? Porque se eu ficar esperando o ritmo, tá, de cada um, e quando acontece um transtorno, uma dificuldade específica, isso significa que eu não posso ajudar? Entende? Eu vou precisar agravar o caso, tá? Quer ver um exemplo que eu vou falar? Muitas pessoas não trazem para terapia com a crença que é assim, tá tudo normal, ele tá um pouco fechado, ele não tá, sabe, não tá muito legal lá, mas não tem nada grave, né? Não que eu saiba. E aí, o que acontece? Você não trata, tá? Aqueles sinais, aqueles traços da depressão, por exemplo, né? Aqueles traços. Isso significa que a criança ou adolescente vai ter uma depressão? Não. Mesmo porque, se a gente for olhar nos manuais diagnósticos, os transtornos são muito pequenos, né? O percentual aí de transtornos são pequenos. Só que assim, não significa que são pequenos e que não causam algum sofrimento, né? Os sinais que vão apresentando, tá? Então, assim,
Isso a gente precisa ficar de olho, pessoal. Por quê? Porque assim, a gente tem ainda essa crença de que a gente só vai buscar ajuda quando o negócio já transbordou, né? E aí o transbordar muitas vezes vai envolver riscos muito lá na frente, um risco que assim, é mais difícil de você reverter, percebe? E não significa que você não consiga reverter, tá? Mas assim, eu tô querendo mostrar para vocês que assim, nos primeiros sinais, a gente precisa ficar atento para auxiliar os nossos adolescentes, porque eles vão demonstrar em alguns momentos, né, um pedido de ajuda pra gente, tá? Mesmo que seja apenas para fazer uma orientação, entende? Não necessariamente todas as pessoas precisam de tratamentos, isso não, tá? Nem todo mundo vai ter depressão, nem todo mundo vai ter ansiedade, não é isso que eu tô querendo dizer para você patologizar as coisas, mas a gente precisa entender que existem algumas situações que vão precisar olhar porque tem sinais aí. E aí, gente, tem 4 alterações cerebrais que ocorrem durante esse período, né? Que são 4 qualidades que eu considero, né? E que o livro fala, na verdade, tá? Primeiro, os adolescentes têm a busca por novidade, tá? Busca por novidade é muito assim característico da adolescência. Se eles não tiverem aí nesse processo de, né, de aberto a mudanças, de impulso para ação das coisas, né? A gente tem que levantar uma lanterninha aí, tá? O lado negativo dessa busca por novidade, o que que é? Muitas vezes essa busca por novidade pode correr risco, tá? Eles podem ficar aí, ter comportamentos impulsivos. Item número 2, engajamento social, tá? Também, né, é esperado que os adolescentes tenham aí seus grupos, se engajem, tenham aí suas panelinhas, vamos dizer assim, né? O lado negativo disso, que os pais muitas vezes não estão nesse grupo, tá? Então a gente vai ter que estar mais atento aí, porque eles vão deixar a gente de lado em algumas situações. O lado positivo é que esse lado aí do social, do engajamento, leva a uma conexão com seus pares, né? Ele busca apoio, busca uma identidade, então isso é positivo. Número 3, o aumento da intensidade emocional, tá? Então, assim, é a vitalidade, né? O adolescente, ele tá naquele momento da vida super, né? Assim, super vívido, entende? O lado negativo, que essas emoções intensas também levam à impulsividade, até a depressão e trazer reações, tá? Para outras pessoas, ser reativo. O lado positivo é a vida com energia, né? Com mais alegria, né? O adolescente tá aí, né? Nessa energia, nessa euforia, né? Positiva no caso, tá? Sem correr riscos. Número 4, explosão criativa. Que é o que é? Um raciocínio mais abstrato, ele sai ali da parte infantil para compreender o que acontece, né, nas relações, é a expansão da consciência. O lado negativo, muitas vezes nesse processo ele tem crise de identidade, né, e se sente impressionado pelo grupo em algumas situações. Lado positivo, é o lado de imaginar, de criar, né, de toda a complexidade aí que essa parte criativa traz para a adolescência, tá, gente? Então a gente vai precisar estar atento, tá? Eu vou gravar 2 vídeos, um na sequência do outro, para poder eu conseguir colocar os 2 no IGTV, tá? Essa primeira parte seria isso, e agora eu vou dar um caso clínico que está no livro, inclusive, para a gente discutir um pouquinho essa relação entre a instabilidade, a impulsividade e o que é considerado, né, mesmo um adolescente planejando as situações, o que ele pode ainda cair nas armadilhas. Então, no vídeo número 2, vou dar continuidade sobre esse assunto.